Pronto, nós aqui o que vamos estudar, vamos ver de forma clara o funcionamento dos principais elementos, consoante o tipo de tempo que tivemos aqui nesta apresentação, poderei fazer o seguimento ou não posteriormente deste tema, não é? Aqui, para já, o meu objetivo é vocês perceberem bem como é que funciona o amperímetro, o voltímetro e o multímetro. Se tivermos tempo, ainda chegamos ao otímetro e ao ohmímetro, está bem? Depois, se calhar, num próximo webinar, darei outros aparelhos de medida, como o medidor de luz, o luxímetro, como o medidor do vento, entre outros, está bem? Agora, este aqui, inicialmente, é muito importante vocês, depois na vossa vida profissional e no vosso dia-a-dia, realmente saberem tirar corretamente as medidas, não só para a vossa segurança, mas também depois para a segurança do aparelho, porque se usarem lá incorretamente os aparelhos, eles queimam, está bem? Depois vão ter uma aula... Já fizeram a primeira prática? Eu não. Eu sim. A primeira prática da unidade 1. Pronto. Ainda não usou os aparelhos, é só a seguir é que usa... Ou já usou os aparelhos? Não. Ou Vamos um já. bocado... Pronto, então vai reforçar essa ideia um bocado, que a primeira prática é um bocado precisamente sobre este tema. Pronto, se calhar, não sei se espero mais um bocadinho nisso, não. Depois, então, não sei se querem dar sugestões para próximos webinars. A professora é você. Podem dar sugestões, não sei lá, já pensei em fazer, pronto, vou fazer um sobre o seguimento destes aparelhos de medida, a minha ideia é fazer um seguimento sobre isto, e não sei, já pensei em fazer sobre o somatório das resistências no próximo, bem, tenho que ver. Se não querem sugerir nada para já, então, pois não, também ainda estão muito meninas. É muito frescos. O Micael tem tido muitas dúvidas na parte de eletricidade, como é que isso está? Até ver não, só é muitos cálculos, muita coisa, mas a partida acho que não consigo safar. Pronto, então vamos dar início, que eu acho que já passou o tempo suficiente. Depois, se for necessário, se entretanto entrar alguém, se vocês não se importam, volto ligeiramente atrás e vamos por isso não também. Pronto, ok. Então, como eu estava a dizer de início, vou aqui fechar esta janelinha. Deixem-me pôr o meu indicador. Não. Pronto, aqui está já o meu indicador. Pronto, então, aqui só. Tenho que... Deixem-me aqui só pôr... antes de mais, aqui tal como eu estava a introduzir, é essencial nas vossas formações vão estarem constantemente em contacto com o material elétrico e é essencial saberem funcionar corretamente para a vossa segurança todo tipo de material elétrico, está bem? Quanto mais à vontade estiverem neste tema, mais facilidade vão ter a interpretar também os circuitos elétricos, não é? Porque mais receptivos vão estar abertos, ou mais receptivos vão estar a este tema de como funciona a corrente, a tensão, não é? E, antes de mais, é importantíssimo porque também os mesmos vão vos proteger dos acidentes elétricos, como sabem, acidente elétrico pode levar à morte, não é? Se for de alto nível, a eletrocução pode nos levar à morte, não é? E antes mais para evitar aqueles pequenos choques, porque todos nós já apanhámos um choque pequeno, não é? Mas apanhar um grande choque, posso-vos garantir que é uma coisa horrível, que eu já apanhei uma vez na faculdade e ficando agarrada. E não é nada agradável, é preciso ter muito cuidado quando usamos com eletricidade, está bem? Aqui o primeiro slide, vamos aqui passar para o meu primeiro slide.
introduz precisamente este tema, não é? Que quer que vocês tenham precisamente noção do risco que é e o perigo que é. Esperem, entrou mais um colega. Desculpem. Vamos dar aqui voz ao Rogério, ver se o Rogério me ouve. Rogério, está-me a ouvir? Boa noite, Rogério. Rogério, está-me a ouvir? Falo no chat para dar indicação, se não tiver audível, que é para eu ter certeza. Nós estávamos a iniciar agora mesmo o tema. Parece que... Vamos aqui tentar só... Gostam desta ferramenta para falarem? Para verem... Não conheceram a anterior, pois não? Eu não. Ou não. Pronto. Nós mudámos agora também quando mudámos o novo campus. No chat aparece para toda a gente, não aparece ou não? Ok, tenho aqui uma mãozinha a indicar-me qualquer coisa. Eu só a vejo a você. Como? Eu só a vejo a você. Mas vê os slides. Sim, os slides, sim. Pronto. O anterior, está-me aqui a dar a mãozinha ao Rogério. Ainda há pouco consegui abrir aqui. Não estou aqui a conseguir falar com o Rogério. Mas estava ok. Aqui só verificar. Pronto, então vamos continuar. Eu penso que o Rogério me esteja a ouvir. Pronto, o que eu estava então a dizer é que estava a falar precisamente desta fase inicial, da importância que é termos, deixem-me aqui que agora entretanto voltei aqui a mexer, a dispor o meu sistema todo. O quanto é importante então estarmos à vontade, não é, para funcionar com os diferentes elementos da eletricidade, não é, porque antes de mais é extremamente o facto de sabermos funcionar corretamente com os diferentes elementos ajuda-nos e é uma questão de segurança, não é? Como vocês sabem, os perigos de acidentes elétricos podem ser mortais, portanto há que evitar e não corrermos o risco de maneira alguma. Também para isso é importantíssimo a utilização correta. O uso incorreto dos mesmos também pode ser perigoso. Devemos nos preocupar também com conhecer os diversos aparelhos, não é? Porque o fato de os conhecer corretamente leva, além de levar a uma aprendizagem das instalações elétricas e do uso correto da eletricidade, também é essencial para o nosso correto trabalho. E depois, principalmente quando chegar à parte dos fotovoltaicos, vai ser muito importante você saberem funcionar com isso. Pronto, relativamente então aos aparelhos de medida, eles, como sabem, podem ser de uso fundamental, tanto industrial, não é? Nas indústrias é que nós usamos principalmente os aparelhos de medida, não é? E em laboratórios, não é? Depois, hoje em dia, no dia a dia, na parte de higiene e segurança no trabalho, também são muito usados os aparelhos de medida, está bem? Para uma questão, por exemplo, de verificar a segurança auditiva, não é? Para ver se existe excesso de barulho ou não, para verificar a dominância, se já temos a completa, não é? De resto, mais comum, sem ser em termos de uso industrial laboratório, são mais realmente os relacionados com a eletricidade, são os mais comuns, são os instrumentos de medida mais usados.
Para depois não falar do típico instrumento de medida que temos que ter sempre em conta uma simples régua, é um instrumento de medida, não é? Que é capaz de ser o mais comum no mundo de todos. Está bem? Uh, ou seja, então comecei por vos dizer precisamente o diferente tipo de aparelhos de medida, não é? As medidas podem ser efetuadas de diferentes formas, não é? Se o valor é medido naquele instante e for feito o registro, considera-se um instrumento registrador. Se o valor for medido num determinado intervalo de tempo, é porque foi usado um instrumento integrador. Se o valor for medido num instante e perde esse valor no instante seguinte, é um instrumento indicador. Lá está, o típico instrumento indicador é uma régua, não é? Se o valor é medido num determinado intervalo de tempo, um instrumento integrador é, por exemplo, um tempo que nós medimos no momento. Quer dizer, no intervalo de tempo, um multímetro não. Um exemplo de um medido num intervalo de tempo é um luxímetro, porque nós para verificarmos se temos a luxímetro, sim, para verificarmos se temos a iluminância correta, devemos medir um tempo mínimo. Se calhar o luxímetro não é o mais indicado para dar essa do tempo, o mais indicado talvez seja mesmo o do som, para ver se há excesso de som ou não, deve ser medido um determinado tempo. Pronto. Também depois é preciso verificar que há diferentes tipos de aparelhos. As medidas podem ser feitas de forma analógica e de forma digital. Ok, o mais comum é o digital, é o que nós usamos, é o que nós estamos habituados. Os analógicos, pronto, são mais antigos, foram os primeiros a surgir, como é óbvio. São aparelhos constituídos por equipamentos móveis sobre os quais atuam forças eletromagnéticas. Esse órgão móvel normalmente é uma agulha, não é? E essa agulha movimenta-se através de campos magnéticos, ok? E é a agulha que vai acabar por fazer a leitura, já vos mostro exemplos à frente. Em aparelhos analógicos temos que estar sempre presente perante uma escala, não é? Que é para a agulha apontar o grau da escala que estamos a medir. Como vos disse inicialmente, os aparelhos analógicos são os menos utilizados. Entretanto, chegou aqui outro colega, estamos chegando ao pouco. Ivo, está-me a ouvir? Olá, boa noite, Ivo. Eu estou a ouvi-lo. Surgiu aqui uma nova. Ivo? Ivo, nós já começámos há um tempo. Continuam todos a ouvir corretamente, certo, Micael e Fabrício? Eu Sim. continuo. Ótimo. Pronto, estava aqui a fazer uma pequena apresentação, vou só enquadrar um bocado para trás o Ivo, já vou passar um bocado o tempo. Iniciámos por ver o tipo de instrumentos, fazer uma pequena introdução da importância da instrumentação, dos instrumentos, dos aparelhos de medida, porque os aparelhos de medida, de uma certa forma, ajudam-nos a controlar os diferentes elementos de eletricidade, ok? É essencial termos esse controle porque os mesmos nos vai dar segurança, como nós sabemos que há grandes riscos de mexer com a eletricidade, corremos grandes riscos e tá. Não. Peço desculpa se quando tiver aqui um pequeno problema. Como é que isso faz? Não consigo. Está bem. Peço desculpa por dizer que havia aqui formantes que queriam entrar, mas está a haver erro, não sei porque que não conseguem entrar, mas pronto, vou prosseguir que no momento também não posso fazer nada, depois aguardo que vai ficar para uma próxima ter acesso ao... Pronto, estava aqui então a falar, entretanto, fazer uma pequena introdução. Estava a falar então de instrumentações, do tipo de medida, pode ser analógico ou serem digitais. Os analógicos, então, retomando este slide, ok?
Os aparelhos analógicos são, então, têm que ter sempre uma agulha, são os que têm a agulhinha, não é a indicação, e são os menos usuais, são pouco expressivos, têm desgaste mecânico, daí os mais comuns a serem usados são os aparelhos digitais. Os aparelhos digitais fazem uma leitura inicialmente analógica e depois transformam-na em digital. A grande diferença do aparelho digital, tudo o que é digital tem um ecrãzinho, não é dela, é LCD. Com licença. E o aparelho analógico dá leitura, nós é que fazemos a leitura através da agulha, da indicação que a agulha dá na escala. Está bem? Vamos agora a seguir perceber um bocadinho então melhor o exemplo dos aparelhos analógicos. Okay? Mudei. Aqui temos todos os aparelhos analógicos. Lá está. Tal como eu vos estava a dizer, qualquer aparelho analógico, está bem? Estão a ver o meu laserzinho, não estão? Sim. Ótimo. Aqui convém qualquer aparelho analógico, está bem? Vai ter que ter uma escala, não é? A qual vai estar dividida. Poderá estar de forma linear ou não linear. Aqui, este caso específico é linear, porque temos sempre o mesmo espaçamento de uns para os outros, está bem? Se for não linear, era, por exemplo, aqui em vez de termos o 200, tínhamos o 100, então tinha uma maior escala para os primeiros 100 e depois é que passava 200, 200, 450, está bem? Isso quer dizer que é não linear. O que vai precisamente então indicar a medida e quem faz a leitura somos nós, está bem? Através do a agulha nos indicar, ok? A agulha então vai ser precisamente o elemento que se desloca, vai deslocar sobre a escala, não é? Devido ao efeito de um campo eletromagnético criado no aparelho, porque a leitura é sempre feita através de corrente, ok? De leitura de corrente. Portanto, aqui vamos ter que sempre ter em conta a divisão de escala existente, a divisão de escala nos vai indicar se é linear ou não linear, não é? E vamos estar sempre limitados à escala. Qualquer aparelho analógico está limitado à escala, porque ultrapassando a escala existente, não é? Há diferentes tipos de instrumentos, não é? Vamos ter os instrumentos eletromagnéticos, instrumentos eletrodinâmicos, instrumentos eletrostáticos e instrumentos de quadro móvel. Estes são os típicos instrumentos que temos considerados analógicos, está bem? Não é que seja uma coisa que nós vamos desenvolver muito, não é? São modos de funcionamento um tanto ou quanto complicados, ok? O instrumento eletromagnético funciona precisamente com base de campos eletromagnéticos. Eles diferenciam e faz leitura em corrente alternada, está bem? O instrumento eletrodinâmico é através de uma bobina móvel também, vai ter condutores em paralelos. São funcionamentos que não são fáceis também, mas também não vos interessa muito aquilo que vos interessa mesmo depois, posteriormente, são os digitais. Também faz leitura em corrente alternada, está bem? E é através também, gera campos eletromagnéticos. Depois o instrumento, o eletrostático, continua a medir também corrente alternada. E o de quadro móvel, que já é o mais comum, mede em corrente contínua e é o mais parecido com o que nós costumamos ver da agulhinha, ok? Pronto. Agora aqui, vamos então ver mais especificamente, aprofundar os nossos principais instrumentos, que é o que nos interessa, o amperímetro, o voltímetro. Antes disso ainda vamos ver os digitais, estava a ver os analógicos e não introduzimos os digitais. Pronto. Relativamente então aos digitais, as vantagens que os digitais têm sobre os analógicos são leitura direta, não é? O ecrã é só de fazermos a medida com os elementos, o ecrã dá automaticamente a medida. É mais preciso, é mais robusto, o analógico tem o problema também, mas é estável, são mais resistentes também. Depois, cada aparelho é destinado a uma aplicação específica e tem um modo de funcionamento próprio que deveremos conhecer em qualquer aparelho.
Ok? Vamos então introduzir e conhecer os diferentes elementos. Os principais. Ai, não estou a conseguir mudar aqui de página. Peço desculpas aqui, o meu ratinho não está. Pronto. Então, vamos passar então, aos estudos principais aparelhos de medida dos circuitos elétricos. Quero pelo menos falar com vocês dos três primeiros, está bem? O amperímetro, o voltímetro, o multímetro. Se conseguimos ver o ohmímetro e o otímetro, tanto melhor, senão fica para uma próxima. Estes são os principais aparelhos de medida dos circuitos elétricos. O meu objetivo é ver no próximo webinar os restantes, está bem? Também são importantes. Mas neste caso, vamos focar nos circuitos elétricos, ok? Vamos iniciar por ver então o amperímetro, ok? Todos vocês sabem já o que é o amperímetro. Sim. Indica o que é que o amperímetro faz. É um aparelho que mede a intensidade de corrente elétrica de um circuito, né? Vai medir em amperes. O símbolo de medição do amperímetro representa-se por este Azinho, aqui, que vocês estão a ver, nos circuitos elétricos. E vamos ter diferentes tipos de amperímetros, ok? Vamos ter um amperímetro. Que tipo é este, então? Se tem uma setinha, que este é analógico ou é digital? Analógico. Analógico, exatamente. Este aqui vai ser, então, e estes dois vão ser... Digitais. Exatamente. Olha aqui a diferença. Este tipo de amperímetro é especial, chama-se pinça, está bem? Vocês funcionaram, este aqui vai ser um multímetro, tem incluído um amperímetro, normalmente o amperímetro digital, está bem? Vem sempre dentro do multímetro. Este é para mim sempre achei o mais interessante porque tem aqui uma pinçazinha, não é? Aqui para fazer as medições através destas duas pegas e, no entanto, nesta em forma de pinça, clicamos aqui neste botãozinho amarelo de lado e o que é que vai acontecer? A pinça vai abrir, ok? E isto porquê? Por causa do tipo de medição que o amperímetro faz, está bem? O amperímetro tem que fazer sempre efetuar as suas medidas considerando... Está aqui o meu rato. Ok, aqui está. Tem como principais características um amperímetro a baixa impedância de entrada, não é? Ou seja, tem que ter uma resistência interna baixa, tem que ter uma baixa queda de tensão interna também, e tem que ser sempre ligado, mas sempre ligado com as componentes a medir em série, ok? Se ligarem um amperímetro de outra forma, o amperímetro queima, está bem? E aqui temos nós a resistência e à frente temos o amperímetro para fazer a medição, está bem? Óbvio que poderia estar à frente ou poderia estar atrás, porque a corrente seria a mesma neste caso. Ok, vamos então aqui a seguir apresentar-vos precisamente diferentes tipos de ligações possíveis do amperímetro. Okay? Neste caso aqui temos então o analógico, o amperímetro analógico, lá está. Como veem, o amperímetro está ligado em série com as resistências, não é? Vamos ter sempre o ponto é positivo e o ponto é negativo, temos que ter sempre em conta com o sentido da corrente, não é? Também, se der negativo é porque temos o sentido ao contrário, também não há problema, não é? Aqui esta imagem, apesar de não estar com grande qualidade, eu achei que era engraçado, que era para vocês perceberem, no fundo vai dar ao mesmo, não é? Temos aqui a nossa bateriazinha, que seria o mesmo que isto, não é? Teríamos aqui a nossa resistênciazinha e teremos o amperímetro ligado anteriormente, ok? Relativamente então ao amperímetro de pinça, como podem ver, abrimos aqui através do botãozinho e pomos o amperímetro a passar o fio. E agora faço-vos uma pergunta. Vocês acham que há alterações pelo fato de enrolarmos aqui o fio diversas vezes na corrente? Ou a corrente é a mesma? Se calhar iria aparecer mais corrente, não? É precisamente a mesma. Está bem? Não vai fazer. Porque reparem aqui, vocês aqui, se puserem aqui, ligarem aqui um amperímetro, a corrente vai ser precisamente a mesma se puserem aqui, não é? Porque é um circuito fechado. A corrente que passa aqui neste circuito é sempre a mesma. Ok? E aqui é a mesma coisa, independentemente de estar aqui às voltas. Ok? Lá está. Então, a resistência interna do amperímetro deve ser sempre muito baixa para que as medições sejam precisas. Caso contrário, irá provocar uma queda de tensão e alterar o circuito em questão. Isto porque, precisamente por causa da lei de Ohm.
não é? Tem que ter uma resistência interna baixa, senão irei precisamente provocar alterações. Não há alterações aqui também na corrente devido a isso. Independentemente de qualquer coisa, é importantíssimo que não se esqueçam que o amperímetro deve ser sempre, sempre, sempre ligado. Então, em série, ok? Por exemplo, então aqui apresento-vos este circuito, não é? Com diversos amperímetros. Eu pergunto-vos então qual destes amperímetros, há aqui amperímetros a mais, poderei-vos dizer. Eu pergunto-vos qual destes amperímetros é que vocês acham que não estão corretos, não é? Então, óbvio que estão aqui amperímetros a mais, não é? Há amperímetros que nos vão dar a mesma medida. E nós, então, a corrente vai sair aqui pela nossa fonte de tensão, não é? Ou seja, este amperímetro tudo bem, está a medir a corrente que sai. Depois, o que é que nos vai aqui acontecer? Vai aqui dividir-se a corrente, certo? Isto é a mesma coisa com o circuito de água, não se esqueçam. Ao dividir-se a corrente, este amperímetro vai-nos medir aqui outra corrente, tudo bem, que é diferente da de trás. Portanto, este amperímetro está aqui bem colocado, está em série. O que é que vos parece? Está bem colocado ou não? Sim. Vou indicar, certo? Pronto, então depois vamos ter aqui a resistência, não é? E vamos ter aqui outro amperímetro. E este amperímetro está bem Este é colocado? que pode sair. Este Pode pode sair. sair. Exatamente. Porquê? Porque vai dar o quê? Vai dar o mesmo que o outro em cima. Este em cima, exatamente. Portanto, logo este amperímetro está a mais. E neste caso, então, e agora? Voltando atrás, não é? Voltamos à nossa fonte de tensão, a correntezinha sai por aqui. Em vez de seguirmos em frente, descemos. Descemos, temos aqui uma resistência e temos aqui um amperímetro. Esta corrente é igual a alguma das que está para trás? É igual a esta ou é igual a esta? Esta está aqui Não. bem? Não. Está bem. Está bem. Está bem, Está sim bem. senhor. Está bem. Muito bem, continuando, já analisámos estes quatro, então e este último amperímetro? Isso também pode sair. É igual à primeira situação. É igual Eu a... acho que não. Então, porquê? Porque já vai chegar lá menos duas correntes. Menos duas correntes, ou seja, Vamos ver se chega a menos correntes. Nós temos aqui a nossa correntezinha, não é? Vai-se dividir para esta, vamos desenhar. Temos aqui então a corrente vai daqui, vai para aqui e vai para aqui, certo? Aqui tínhamos a corrente. E aqui vai-se dividir na corrente I2 e vai-se dividir na corrente I3. Entretanto chegou a Tânia. Tânia, não sei se me está a ouvir. Vamos ter que prosseguir, já está um bocadinho atrasada, está bem? Olá Tânia, estamos a ouvi-la. Sim, Tatiana. Desculpa. Tatiana, depois vê o Exato. vídeo, bem? Que já estamos um bocadinho. Sim, não é que eu não estou em Portugal e aqui são 19h33 e o horário que está é das 20 às 21. Pois, Eu estava a contar com a hora daqui. Pronto, eu também já tinha verificado, tinha tido essa dúvida realmente se os horários estavam bem colocados ou não, mas pronto. Depois eu então disponibilizo o vídeo para a Tatiana ver de início, está bem? Ok, está bem. Falámos inicialmente da importância da correta utilização dos aparelhos de medida, também. É Sim. essencial para controlarmos, sabermos controlar os diferentes elementos da eletricidade, não é? É importantíssimo o correto funcionamento dos aparelhos de medida, porquê? Porque antes de mais é a nossa própria proteção, a nossa própria segurança, está bem? Outra Exato, coisa sim. que falei com os seus colegas é precisamente o facto de termos aparelhos de medida digitais e analógicos, ok? Os principais que nós funcionamos são os digitais, que são os que têm o discozinho de leitura, um ecrã LCD também, e os analógicos são os que têm a agulhinha. Entretanto, eu já lhe mostrei mais à frente aqui no voltete. Agora, Sim. estava aqui, comecei por dizer precisamente que o amperímetro, não é? O amperímetro é o que mede a corrente, tem que ser sempre ligada em série, também é importante. Importantíssimo ter noção disso. A resistência interna tem que ser baixa, ok? Temos diferentes tipos de amperímetros, vamos ter o analógico, vamos ter o digital e estamos aqui então a fazer a verificação se
quais são os amperímetros que estão a mais ou a menos. Aqui já concluímos Ok. que este aqui está mal, não pode estar Sim. aqui. E agora estamos a fazer com os seus colegas, porque um disse que este estava a mais, outro disse que estava a menos, porque disse que a corrente era diferente. Então é essa a explicação que nós estamos. Temos aqui então a corrente, certo? Vamos retomar, continuar. E a Sim. corrente I1 vai se dividir em I2 e I3, ok? No entanto, o I2 vai andar por aqui, vai andar por aqui, e vai voltar para aqui. Vamos ter aqui o nosso I2. Relativamente ao I3, vai chegar aqui embaixo e o que vai fazer? Vai voltar para aqui. Ou seja, e aqui também voltar. Ou seja, este amperímetro vai voltar aqui a medir I1, vai ser igual outra vez ao I2 mais o I3. Ou seja, este amperímetro não está cá a fazer nada, porque ele está a fazer precisamente a mesma medição que este. Está bem? Exatamente. Exato. Sim. Ok? Porque aqui a outra forma também de ver é a malha. Nós vamos ter aqui uma malha e aqui nesta malha iria ser diferente se não houvesse esta divisão. Nesta justificação, esta aqui até não, desta da malha não se vê mais forma mais fácil. Não. Mas aqui a explicação, antes de mais do amperímetro, é esta aqui. Este amperímetro vai medir precisamente a mesma coisa. E estes dois, isto vai ser igual. Ok? Portanto, teríamos este e teríamos este. É isso que vamos ver aqui no próximo circuito. Estes, tal como podemos verificar, estão a mais. Ok? Pronto. Agora, relativamente então ao voltímetro. Tal como vimos anteriormente, o voltímetro é o aparelho que vai medir então a diferença de potencial entre dois pontos do circuito. A unidade de medida, como o próprio nome indica, é os volts, já sabem, não é? O esquema de elétricos é representado por este Vzinho, vou buscar a minha mãozinha, é representado por este V, e aqui então temos diferentes tipos de voltímetro. Lá está, Tatiana, aqui tem um voltímetro analógico, está bem? Porque é com ponteiros, é definido sempre por ponteiros, e estes dois são digitais, ok? Aqui, Ok. neste caso específico, não pus lá está, nunca se esqueçam que o multímetro vai ter também voltímetro sempre incluído, ok? Relativamente às características do voltímetro, é simplesmente o oposto do amperímetro. Tudo porquê? Por causa da lei de Ohm também. Então, se o amperímetro era ligado em série, o voltímetro vai ser ligado como? Em paralelo. Exatamente. O voltímetro vai ser ligado em paralelo. Vai mudar aqui então. E aqui temos nós, estas são as características do voltímetro. Vai ter então ao contrário do amperímetro, vai ter que ter uma alta impedância de entrada, precisamente por causa da lei de Ohm, está bem? Uma baixa corrente de entrada e vai ser sempre ligado em paralelo. Voltímetro ligado em série, queima. Vai, atenção, ok? Pronto, aqui temos nós então mais uma vez um circuitozinho, não é? Com a nossa resistência, a nossa fonte de alimentação. E temos então aqui o nosso voltímetro ligado em paralelo, ok? Vamos ver então aqui outros esquemas para vocês perceberem melhor, outros exemplos, não é? Aqui temos, por exemplo, um sistema em série, não é? Se nós quisermos medir a tensão da nossa lâmpada 1, como é que é? Pomos um ponteiro antes e pomos outra ponta depois e medimos da nossa lâmpada 1. Se quisermos medir a queda de tensão da lâmpada 2, o que é que nós fazíamos? Pegávamos no nosso, aqui vou eu, da nossa caneta, em vez de ligar aqui, íamos ligar aqui, não é? Esta sair. E este aqui, em vez de ligarmos aqui, íamos ligar aqui. E tínhamos então a voltagem da nossa lâmpada 2. Podemos ainda ter outra coisa, que era a minha borracha, não quer borracha, apagar a tinta no dispositivo. Se eu quisesse, em vez de ter, deixem-me pensar,
Pronto, então, se quero medir a tensão elétrica, e buscar outra vez o meu laserzinho. Se quer então medir a tensão elétrica, então vai medir a diferença de tensão, não é? Entre dois pontos. Esses dois pontos podem ser os terminais de uma componente ou simplesmente dois pontos. Já não lembro o que eu queria dizer, exatamente. No caso, então, de queremos medir, em vez da queda de tensão das duas lâmpadas, se quiséssemos medir a queda de tensão da lâmpada L1 e da lâmpada L2, o que é que nós faríamos? E um ficava aqui ligado, este aqui, em vez de estar aqui, pegávamos dele e íamos ligá-lo aqui a este terminal, e tínhamos a queda de tensão de V1 para V4, está bem? Pronto. Aqui Ok. abaixo, outra forma também, temos aqui outro circuitozinho, não é? Criamos aqui a queda de tensão entre a resistência e lá está, e vamos fazer a ligação na mesma, então, em paralelo, está bem? Vamos então aqui ver mais numa situaçãozinha, não é? Temos aqui uns poucos voltímetros ligados, ok? E eu pergunto-vos, há aqui voltímetros que estão em diferentes das tensões ligadas, há aqui voltímetros que estão a mais. Quais são os voltímetros que estão a mais? Vou buscar um laserzinho para vos perguntar. Então, este voltímetro está bem ligado? Eu acho que sim. Este está. Está bem ligado, está ligado em paralelo. Em paralelo com a corrente. Então, exatamente. Sai-nos aqui a correntezinha. Está tudo bem. Ok. E então, e agora? E este aqui? Este voltímetrozinho. Temos aqui duas resistências no meio. Está bem ligado? Este está. Está bem ligado. Também está bem Porque ligado. está. Sim, Exatamente como há pouco, não é? Está a medir exato, como explicou há bocado. dentro destes dois pontos. Ok? Sim. E então, e este aqui? Esse não. Este está mal ligado. Está mal ligado, exatamente. Porquê? Porque está Em série. ligado em Este série. está em série com a corrente. Exatamente. Ou seja, o que é que aqui Com a, acontece? com a resistência, desculpa. E sim, disse bem. Eu agora é que tenho. Sério, às vezes não estava aqui. Ou seja, vamos aqui e vamos arriscar este. É o nosso voltímetro que não está corretamente ligado. Ok? Ok. Aqui ver, lá está, precisamente. Ou seja, aqui temos o voltímetro que está mal ligado, tal como tínhamos chegado a essa conclusão. Pronto. Então aqui, o que é que nós temos de ter em conta? Os voltímetros podem medir correntes alternadas ou correntes contínuas. Os amperímetros podem medir... Aqui não é corrente, aqui é voltagens alternadas. É assim, não é erro. Deixa-me aqui explicar uma coisa. Apesar do voltímetro medir tensões, está bem? Quando se refere a umas medições, referimos-nos sempre à medição enquanto corrente, não enquanto tensão. Ok? Ok. Perceberam isto? Isto às vezes é um bocado confuso, porque o voltímetro mede tensões, mas quando queremos, para não levantar este erro, deveria ter posto tensões, porque o voltímetro pode medir tensões alternadas que existem. Mas quando nos referimos às medições, que chamamos de sempre correntes, vocês vão ver isso posteriormente, até para ficarem também já com essa ideia, porque vão verificar isto mais à frente. Também tem esta. Os amperímetros também podem ter medições alternadas e contínuas. Existem voltímetros analógicos e digitais. Porquê é que isto é importante para terem esta noção? Olha, vocês estão a ver aqui este abaixo? Sim. Por dar um e aqui abaixo o amperímetro. Sim. Está o sinal de corrente alternada, né? Exatamente, quer dizer que a medição é em corrente alternada. Para ser corrente contínua, o que é que acontece? Vamos ter aqui assim, não é este que eu quero, não quero isto. Em vez de termos aqui a corrente alternada, vamos ter aqui assim
ver um listing quer dizer que é corrente contínua, está bem? Ok. Relativamente então aos digitais, normalmente já sabem, no digital temos que escolher especificamente se queremos corrente contínua ou corrente alternada, mas vamos aqui ver mais à frente, andar um bocadinho para pelo menos tentar vos dar o multímetro todo. Ok. Pronto, o multímetro. O multímetro é o aparelho com que vocês mais estão habituados a funcionar, ok? É um instrumento de medida que permite medir diversas grandezas elétricas. O multímetro permite medir tensão, corrente, a resistência, a resistividade, a frequência, o termómetro. Vai ter precisamente das funções destas funções todas. O voltímetro, o multímetro vai ser um voltímetro, vai ser um amperímetro, vai ser um ohmímetro, um capacitímetro, um frequencímetro, ou seja, consoante o multímetro que nós temos, está bem? Consoante o multímetro que nós temos, ele vai ter as diferentes funções, ok? Tem mais aparelhos, menos aparelhos. Isto vai depender sempre do fornecedor, do fabricante, exatamente. Tenho aqui a dizer em baixo. Vai depender do fabricante. Pronto, aqui nesta imagem, então, temos precisamente aqui, então vou-vos perguntar. O primeiro é que? Analógico. Analógico, exatamente, ok? Lá está, temos a nossa escalazinha, que é bastante mais complicado. Apesar desta imagem, podem verificar que há aqui diferentes tipos de escalas, não é? Que vai ser para cada medição. Temos o nosso multímetro digital, que é muito mais fácil de funcionar com ele, que já logo é só olharmos para ele e indica-nos logo a escala, indica-nos logo a quantidade, dá-nos tudo, ok? Óbvio que a unidade de medida vai variar com a grandeza, não é? No caso do analógico, temos de ter que ter muita atenção e fazer a verificação na escala correta, não é? Porque se estamos a medir amperímetros, temos de ter cuidado para ir ver na escala da amperagem. Temos que lembrar que depois deste aparelho melhor, mas que encontrei. Vocês veem aqui as diferentes escalas, não veem? Se repararem, se conseguem ver bem, não conseguem? Que isto tem Sim. aqui, pronto. Ou seja, depois constante o tipo de medida, não é? Se estamos a medir uma tensão, temos que ir à escala da voltagem, se estamos a medir a frequência, temos que ir à escala da frequência. Ok? Aqui, relativamente ao multímetro digital, será mais fácil porque ele então indica. Vamos concentrar-nos no multímetro digital, porque é o que nós vamos estar melhor. Estas coisas dos multímetros é algo que hoje em dia até nos chineses há a ver. Né? Portanto, se quiserem comprar um, não é muito caro, deve custar para aí 15 euros, 20 euros. Porque é óbvio que um bom multímetro vai ficar mais caro, mas se quiserem experimentar em casa, nas correntes, mesmo nas vossas. Para verificarem as lâmpadas e isso. Algo engraçado e algo que até a gente muitas vezes olha para ver por simplesmente se as pilhas ainda têm carga ou não descarregadas. É uma forma que também podem fazer essas verificações. Portanto, eu sempre achei que é muito engraçado. Eu tenho o meu em casa, portanto, se calhar sou suspeita para estar Pronto, aqui temos então o nosso multímetrozinho. Este multímetro é mais simples que o anterior. Pronto, lá está. Voltamos à fase inicial. O aspecto do multímetro varia consoante o modelo e o fabricante. Eles são constituídos, têm um displayzinho que é para nos indicarem a medida, não é? Tem o seletor é essencial porque é através do seletor então que vamos escolher, queremos medir, não é? Aqui, por exemplo, lá está no off, aqui o primeiro indica que é tensão alternada, o segundo vai ser tensão contínua, aqui vai ser tensão em milivolts, aqui vai ser para medirmos a resistência óhmica, aqui vai ser para aqui já vemos a corrente, medir a corrente em miliamperes, aqui vai ser a corrente alternada, pronto, é para fazermos a diferente escolha. Depois, para além do seletor, também vai ser muito importante aqui
as pontas de prova, vamos ter sempre 2 pontas de prova, ok? A preta é a terra, nunca a terra fica ligada, contudo a vermelhinha vai ter mais 2 terminais, está bem? Estes terminais têm a ver com a quantidade de corrente que estamos a medir, está bem? Por exemplo, imagine estamos a medir 10.000 amperes ou estamos a medir 1 ampere. Vamos ter que jogar aqui com estas saídas, está bem? Pronto, aqui os melhores, o seletor é importantíssimo. É importantíssimo, porque lá está. O que é que acontece se ligarmos o multímetro e se formos ligar as pontas de prova em paralelo e se tivermos selecionado a corrente alternada? Vai queimar, é? Sim, meu pai estraga. Vai haver estrago, atenção a isso. Já sabem que temos que ter sempre atenção. Se estamos a medir corrente alternada, temos o seletor na parte de corrente alternada, se estamos a medir corrente contínua, temos a corrente contínua. Ter sempre atenção. Qual então? Se estamos a medir uma tensão, se estamos a medir uma corrente, não é? Se é resistência elétrica ou de estádios, não há problema, não faz grande diferença, mas o principal estamos a verificar tensões ou correntes, e daí não há problema. Ou então, ter sempre em conta também que estamos a trocar uma corrente contínua ou uma medida em corrente alternada, está bem? Agora lá está, as formas de ligar o multímetro vão variar precisamente com o tipo de medida que estamos a efetuar, como é óbvio, está bem? Tenho uma certa dificuldade às vezes. Exatamente, não é? A forma de ligação, então, do multímetro vai variar consoante o aparelho que estamos a medir a tensão elétrica, queremos volts, vamos pôr em paralelo. Se queremos medir a intensidade da corrente elétrica, estamos a medir amperes e pomos em série. Estamos a medir a resistência, tiramos a resistência para medir, ok? Há dúvidas? Não. Não. Eu tenho alguma em relação à resistência elétrica. Ok, vamos ver agora aqui na ómica que explica melhor a resistência. Bem? Ok, por já a sua dúvida. Temos aqui o ohmímetro que explica a parte da resistência elétrica. Sim, é melhor. Pronto. Aqui temos então precisamente o ohmímetro. Também é uma das partes do multímetro. Por acaso podia ter posto o multímetro. Então, o ohmímetro o que é que faz? É um aparelho que tal como uma mede, faz a leitura elétricas também. Esta leitura tem que ser feita diretamente é feita em ohms. É utilizado para ver se há continuidade, se os elementos estão a funcionar, as resistências e os diodos, não é? E lá está, todos os elementos podem ser, ou o ohmímetro pode ser analógico ou digital. É muito raro. Eu, por exemplo, não sabia, vou-vos ser sincera, aprendi hoje que havia um ohmímetro analógico, não sabia, mas é óbvio, não é? É natural que tinha que haver um ohmímetro analógico antes de haver um digital, antes de ser feita a leitura de forma analógica. Mas nunca tinha visto nenhum, foi hoje quando andei a investigar, a fazer aqui uma pequena investigação, é que aprendi o aspecto do ohmímetro analógico era este. Dão em perímetro ao voltímetro. Okay. Contudo, este aqui, o digital, já é mais comum. Este já posso fazer, já trabalhar com e tem coisinhas para fazer a ligação. Ou seja, como é que se faz a ligação? Porque penso que seria essa a questão da Tatiana. Nós, para medirmos o ohmímetro, temos que ficar mesmo na resistência e tirá-la para fora do circuito, ok? Ou seja, nós pegamos nas diferentes pinças e põemos uma de cada lado de cada ponta da resistência e fazemos a medida. O que é que acontece aqui? Se tivermos aqui um sinalzinho negativo, o que é que se passa? É porque temos os polos invertidos. Está bem? Sim. Não é grave. Ok? Ou seja, se aqui tivermos menos, o que é que aqui acontece? É porque temos os polos invertidos. Basta invertermos os polos, o sinal já nos dá positivo. Ora bem. Então,
tempo, vamos ver então o otímetro. O otímetro, lá está, como o próprio nome vem dos watts, ou seja, serve para medir a potência, ok? A unidade vai medir em watts. O método de funcionamento tem a ver com o primitivo voltímetro. E como é que se calcula a potência? O Em vezes série e em paralelo. Exatamente, U vezes I, exatamente. U vezes I, para calcularmos a potência. O símbolo do otímetro vai ser um Wzinho. Este Wzinho normalmente é redondo à caixa, até não sei porque é que aqui só encontrei o quadrado, muitas vezes também poderá ser, não há problema, ser redondo ao quadrado, está bem? Temos diferentes tipos de otímetros, temos o analógico e também o digital, aqui neste caso só pus o analógico, ok? O otímetro é que vai ser mais complicadito de se ligar comparado aos outros, está bem? Ou seja, já bloqueei aqui o sistema. O otímetro, para ser ligado, como é óbvio, se vamos medir corrente e se vamos medir tensão, temos que ter em atenção. Já sabem que a tensão tem que ser medida em paralelo e a corrente tem que ser medida em série. Ok. É que faz um bocado de confusão e por isso é que eu pus aqui estes dois esquemas para não ficarem com dúvidas, ok? Aqui, como vem, o otímetro primeiro vai ter sempre 4 pontos de ligação, ok? Este aqui, que está ligado em paralelo, está a medir o quê? Estes dois cabos. os Em volts. paralelo está a medir os watts. Exatamente. Vamos aqui pôr então aqui uma caneta. Este está a medir a tensão, ok? Este vai estar ligado em série, que aqui não se percebe, mas percebe-se melhor aqui, não é? Que vai estar ligado em série. Estar aqui ligado ao início ou estar aqui. Vai estar a medir. A corrente. Exatamente. Ok? Ok. Pronto. Este era o objetivo deste webinar. Dar-vos a conhecer os aparelhos de medida elétrica, os principais aparelhos de medida elétrica. Vou querer fazer este mês um webinar sobre os restantes aparelhos de medida, para vocês terem conhecimento que há aparelhos de medida também para medir a luz, para medir o ruído, para medir as vibrações, uma data de coisas que também são depois extremamente importantes na segurança do trabalhador, está bem? É mais medo é mais perigosa. Estes são os principais, porque pronto, estes dão realmente, são riscos mortais, a corrente pode-nos levar a riscos mortais, não é? Enquanto os outros não são igualmente importantes, mas muitas vezes acabamos por não falar. Não sei se têm alguma dúvida que queiram pôr. Não, Não sei. para mim foi tudo esclarecido. Ficaram e os restantes, Fabrício, Ivo. Eu também não tive assim grandes dúvidas. Ai, olha, entretanto chegou aqui a Vânia que eu ainda não tinha lhe dado voz. Vânia? Sim. Olá. Vamos, está bem Sim. disposta. Estamos a acabar, Eu não sei se sei. há muito tempo disso, não, peço desculpa. Agora é que verifiquei. Não, tive problema. Consegui chegar mesmo agora. Mas também estava com a ideia que era às 8. Mas lá está, Bem, eu vou. foi uma confusão. Não, eu vou verificar esta Desculpas. parte do informático porque eu também tenho. Me dá uma sensação que há aqui um pequeno erro informático. Apesar de nós marcarmos às 7, não tenho a certeza se está a aparecer com a hora correta ou não. Mas eu depois verifico isso. Peço Pois, desculpa. eu tinha a ideia que tinha visto 8 horas, mas não. Mas Isto vai estar disponível, certo? vai estar disponível, nós disponibilizamos depois. E eu ainda este mês vou fazer uma segunda parte. Só verificamos os aparelhos. Mas nós depois também vou disponibilizar na net, na unidade. A Vânia é de energias. É energias, não é? Sim. Vou disponibilizar isto na unidade. Se calhar disponibilizo logo na unidade 1. Ai, tenho que ver qual é a unidade Exato. que nós temos aqui. É na 1, é. Está bem? O próximo mês, bem. dar os restantes aparelhos de medição. Está bem? Ok, Tá? combinado. Despeço-me. Oh, Vânia, mas se quiser, Sim.
um e-mail que eu envio em PDF. Está bem? Está bem, envio-lhe o e-mail. Ah, ok, mando uma mensagem. Envio, sim, uma mensagem através do campo e envio do PDF. Pronto, olha, espero que tenham gostado. Fico então para o próximo webinar dos restantes livros. Está bem? Ok, até a próxima. Tá bem. Pronto, Boa noite. boa noite. Até logo. Tá, boa noite.